Eu sou o Beto da Iluminato. Esse é o curso de iluminação. Hoje nós vamos falar sobre iluminação de restaurante. E eu quero começar falando de restaurante de baixa circulação. Então, a gente tem essa imagem aí. Geralmente, os projetos nos solicitam isso, né? Spotlights e a gente tem algumas mesas. A gente tem que tomar um cuidado. Isso pode ficar muito bonito ou isso pode ficar muito ruim. Por quê? Quando a gente trabalha com um facho dirigido, se ele ficar em cima da mesa, precisamente como a gente está vendo aí na referência, que a gente tem a mesa iluminada, não o assento das pessoas, nota 1000. Então, se você tem mesas fixas e consegue fazer esse ajuste, afinar essas luminárias, legal. Se as mesas são móveis, é interessante entender como é que é a dinâmica desse restaurante. Se existe um cuidado com esse posicionamento das mesas, se isso vai ser mantido. É normal, às vezes, você correr as mesas para juntar duas. Depois eu vou dar uma ideia de boot, que a gente pode trabalhar com uma faixa de luz. Então, vamos imaginar aqui atrás, você tem o boot e pode sentar várias pessoas e você tem diversas mesas. Então, às vezes, numa situação dessa, você pode trabalhar com spot duplo e criar uma com facho fechado, aí vai depender da altura do pé direito, se é R70, se é R111, 10 graus, 12 graus, se precisa pôr um difusor, um filtro elíptico, você cria uma mancha de luz em todo esse, vamos dizer assim, toda essa extensão, para quem está sentado no boot, que no caso é esse sofazinho que a gente tem aqui, não incide luz sobre a pessoa, independente de onde a mesa estiver, vai ter luz. Isso funciona, fica super legal. Quando você está aplicando luz na mesa, você já tem a iluminação suficiente. O resto, o entorno é mais decorativo. Aí, por exemplo, nessa referência, a gente tem tiras, né, de luz que projetam luz para a parede. Você pode brincar com arandelas, você pode brincar com a luz subindo desse boot, lavando essa parede para cima, principalmente se você tem um material diferente nessa parede. Então, eu não estou aqui para dizer como tem que ser a iluminação do restaurante. A gente está falando de um projeto, de um desenho, que pode ser feito de muitas maneiras. Seria muito limitado a gente chegar aqui e falar, olha, é assim que faz. Eu estou para mostrar algumas sugestões, e isso é a ideia do curso, eu sempre falo isso, como podem ser feitos, né, de como a gente pode resolver as coisas. Vamos para outra referência aí para a gente poder ter uma ideia. Então aqui a gente tem um trabalho com a de arandela nas paredes, né? Você tem uma espécie de umas pedrinhas, você revelou isso. Agora veja a iluminação geral aqui. Foi trabalhado com uma luz difusa. Quando você não tem essa precisão das mesas, se isso ficar fora, ficar no caminho, ficar em cima das pessoas, vai ficar muito ruim. Então é melhor você trabalhar com uma luz mais difusa, trabalhar com o ambiente como um todo. Aí a gente precisa entender esse nível de luminância. Porque se você quer dar um ar mais sofisticado, mais de alto padrão, você precisa baixar esse nível, trabalhar em 100 lux de média e ter alguma coisa complementar para não ficar chapado, não ficar com cara de refeitório. O refeitório você vai trabalhar com mais barato, vai trabalhar com uma lâmpada, uma luminária difusa, tudo chapado. Você precisa ter essa base, ter essa luz de enchimento no nível correto, que não necessariamente precisa ser dimerizável para você alcançar, você pode calcular e dimensionar para isso ficar baixo, e trabalhar com alguma coisa de arandela, com alguma coisa mais decorativa para dar um ritmo, né? Criar nuances de luz. Vamos ver as referências que bom, a gente vai tendo ideias. Ó, por exemplo, aqui a gente tem essa história das arandelas e aqui a central. No caso, foi usado um spotlight para você poder ter uma dimensão reduzida. Né? A gente vê aqui, foi trabalhado o spot. Você pode usar uma par 30 ou uma lâmpada com difusor para dar a luz geral, não está focada na mesa, ela está fazendo a luz de enchimento do ambiente. Aqui foi usado um foquinho embaixo do bar, é interessante porque você tem umas pastilhinhas e isso revela a textura né, faz essa sombra, revela essas pastilhas. Aqui, ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não marcar viga com spot. Eu sempre falo assim, spot é para destaque. Luz geral, a gente tem outros sistemas, pode brincar com perfil, com luminárias, com uma bandeja, um pendente indireto. Não, a gente acaba às vezes marcando um pouco de luz aqui, essa luz
não sei se fica tão interessante, né? Olha que legal, você tem esse forro descolado, muitas das vezes a gente tem que trabalhar com forro acústico, que é um problema, aqueles forros furadinhos, não dá emenda, é difícil de instalar uma peça no frame, quer dizer, não dá para instalar uma peça no frame, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da acústica, e às vezes entre os vãos dessas placas você brincar com trilhos, com spots, no balcão trabalhar com pendentes, uma luz mais localizada ali para aquele balcão. Restaurante de alta circulação. Às vezes a gente tem muito essa ideia de que precisa ser sofisticado, mas às vezes você pensa, por exemplo, um ambiente grande, um hotel grande que tem crianças, que tem pessoas de mais idade. Às vezes você criar muito e trabalhar com AR, trabalhar com arandela, nível baixo, não, você fala, é confortável, é gostoso. Sim, agrega, agrega o camarote. Tô brincando. Vamos dizer, você cria um valor naquilo, mas às vezes isso não pode ser tão funcional. Uma pessoa que precisa de um nível de iluminação um pouco maior para poder ter uma dificuldade de locomoção, qualquer coisa nesse sentido. Os salões muito grandes também, às vezes fica um pouco estranho, né? Você ter aquilo muito escuro. Então a gente tem algumas soluções e é sempre isso, uma luzinha de enchimento. A gente vai falar um pouco em nível. Hoje a norma não especifica só ambientes de trabalho, tá? Então a gente pode adotar a norma antiga como referência. 150 tá ótimo, tá? Aí depende do que você vai fazer. Então, uma lanchonete, a gente precisa pensar uma coisa mais clara. Eu colocaria até 300 se você quiser ter. Às vezes a ideia é um ambiente bem limpinho, bem clarinho, bem branquinho. Trabalhar com 300 tranquilo. Pendentes, por exemplo, esses pendentes, eles estão fazendo a geral, né? Eles são difusos, ok? Estão junto ao teto. Não sei, às vezes fica... Como que eu posso dizer? Eu gosto do pendente em cima da mesa, eu acho que dá uma coroada na mesa, dá uma luz bonita na mesa, é interessante. Dependendo isso está muito mais ligado ao design de interior do que propriamente vamos dizer assim, ao projeto luminotécnico, tá? Então, se o interior fala, poxa, vamos trabalhar com pendente, a gente vai adequar essa lâmpada. Geralmente você pode trabalhar com uma bulbo, depende se é um pendente de vidro, se é um pendente de metal, a gente vai ter que entender se é uma lâmpada de filamento de LED ou uma lâmpada mais focada e tal. Minha opinião, a gente quando tem muita peça, a gente muitas peças, tudo bem, são peças grandes, é um ambiente grande, tem uma composição de cores e tal. O que eu costumo fazer? Eu elejo, às vezes, às vezes é interessante você também ter algumas mesinhas quadradas, algumas mesas maiores, circulares, nessas mesas que são diferentes, você vir coroar elas com alguns pendentes, mas não é uma regra. Às vezes você quer trabalhar com um monte de lâmpada de filamento, criar toda uma história ali, pode ficar interessante. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para também não ficar aquele monte de fio, uma coisa visualmente pesada, né? Aqui, ó, bem clarinho, a brincadeira aí com arandelas na parede. Ó que legal esse projeto aqui. Tem uns pendentes difusos. Ó, foi trabalhar numa luz geral aqui, né? Mas o pendente é muito bonito, o ambiente tem um acabamento diferente. Vamos falar de restaurantes de luxo. Então, aqui é um projeto clássico, né? Então você tem um lustre que vai falar com isso, que é um lustre clássico, que ele é de luxo geral. Você pode trabalhar com lustres de cristal. Aqui a gente tem alguns detalhes, ó, de uma sanca invertida, que tem uma cortina, alguns spots em volta. É interessante você não colocar, principalmente em circulação, em área onde a pessoa vai sentar um spot em cima. Só não fazer isso. Então, em volta é um local interessante para a gente poder trabalhar. E peças especiais, olha que máxima essa luminária. Isso aqui é legal. Embutidinho de solo ou espeto, e você trabalha, no caso, são arvorezinhos ou arbustos, você projeta a luz neles e eles se tornam um elemento luminoso, né? Eles vão rebater aquela luz em torno. Pode carregar de luz ali, pode pôr 2 de cada lado, ou 3, depende das proporções. E aquilo torna um elemento de luz. É uma saída bem interessante isso.
vamos falar um pouco de bar. A gente pode iluminar tanto aqui embaixo do balcão, fazer esse efeito coroa, descolando o balcão. Opa, será que tem um pedacinho queimado aqui que a gente fica com o olho para isso? Aqui, fazendo de baixo, de cima aqui, né, para baixo. A gente tem, ó, 3 spots marcando aqui. É interessante às vezes isso. Às vezes você tem um balcão muito grande, mas você pode brincar em um determinado ponto, por 3 pendentes juntos ali. Não precisa ter toda essa extensão, tá? A gente depende, sempre querem fórmula pronta. Qual que é o espaçamento que eu dou de um pendente para o outro? Aí a gente vem com um monte de pergunta. Qual que é o tamanho do pendente? Qual que é a proporção desse balcão? Para ponto de partida, a gente pega 2/3. Então, vamos supor, se você fosse fazer uma mesa X de 1,5 m, um pendente aí de 1 metro, assim você consegue 2/3, consegue uma proporção legal. Para o balcão, você vai geralmente trabalhar com uma porção de peças, mas você pensa no tamanho da composição disso, tem que ter um equilíbrio. Mas, eventualmente, você pode brincar com uma coisa super slim ou uma coisa um pouco mais robusta. Depende muito do projeto, né? E aí a gente tem algumas opções, ó, que linda essa história. Não necessariamente eles têm que ficar tão embaixo. Eles podem ter uma relação um pouco maior. Principalmente no balcão que a pessoa fica de pé, ela tem que ter isso aqui livre, esse campo visual livre. Então, acima aí de 2 metros para a gente poder colocar alguma coisa, né? Pensando que a pessoa de pé ali vai estar trabalhando um pouco mais de spot. Ó, isso aqui é muito legal. Quando você tem um forro assim, você jogar uns spots para cima e rebater, porque aí você valoriza esse forro que é diferente, é bonito, tem uma inclinação, tem uma madeira. Então, você jogando a luz nele, você, além de destacar, né, você torna ele você chama atenção para ele, que é uma coisa diferente, e tem um efeito de luz legal, rebatido, direto, muito bonito. Falar de pista. A gente tem algumas luminárias que já são dedicadas para aquecimento da comida. Então, você tem uma lâmpada infravermelho. A princípio, qualquer pendente você pode trocar o soquete por ou se ele tiver já um soquete de porcelana que aguenta os 250 watts da IR, pode colocar. Se for aqueles soquetinhos de plástico muito, que cada vez mais se reduz custo, e às vezes você troca, você põe um soquete de porcelana, ainda existe, ainda se fabrica aqui no Brasil esse soquete, custa R$4, um soquete de uma marca famosa, adapta o soquete e põe uma IR. Existem já pendentes que já vêm com isso. Isso para pista quente, tá? Para pista fria, não. Você vai trabalhar com LED ou fluorescente. Fluorescente não trabalha mais hoje em dia. Mas, basicamente, eu gosto de você de uma pista iluminada. Eu acho que a pista tem que estar, o produto, a comida tem que estar, né, com luz. Ali tem que ter luz. E pode pôr luz mesmo, pode pôr 1000 lux, pode pôr 2000 lux, tranquilo. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você está com isso integrado num salão que você está com 100 lux. E aquilo não pode ficar muito agressivo. Então você tem que ter o destaque, mas às vezes você não precisa de tanta luz para fazer esse destaque, visto que o teu salão não tem. É um salão mais intimista, mais escurinho e tal. Mas o segredo tá em você colocar o negócio perto, ou um facho muito fechado para ficar a luz certinha na comida, ou você vem com pendente, ou você tem a solução integrada na prateleira, alguma coisa para não criar um ambiente, claro, você ter a luz na comida, especificamente ali. Então você tem algumas ideias aí de pista, por exemplo, aí não tem nem luz. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Você tem, por exemplo, aqui alguns spotzinhos, né? São projetos mais antigos. Hoje a gente consegue fazer tudo isso com LED, principalmente com perfil de LED integrado. A Lunato é líder em perfil de LED. Temos soluções para marcenaria, solução para você sobrepor numa viguinha de metal. Você tem um que é uma capinha, que é o fatiata, que você põe a fitinha de LED dentro, porque é difícil embutir como que fala, um perfil metálico, né? Você não tem como cortar aquilo. Então, você aplica ali aquele perfilzinho. Se é marcenaria, dá para embutir. E agora nós vamos falar
da cozinha. A cozinha é um ponto complicado. Bom, vamos só ajustar aqui o que a norma fala de 1992, tá? Cozinha média de 200 e local de 500. E aqui o salão ele está falando em 150 de média e no caso de uma lanchonete 200 de média. O que eu entendo como lanchonete? Um restaurante que é mais focado em preço, que tem muita circulação, que tem aquela comunicação visual bem chamativa, com cores e tal. Então, isso pede um salão mais claro. Você pode fazer com 300 ou um refeitório de uma empresa, né? Uma coisa mais funcional. Se você quer criar aquele climinha de um tempo mais prolongado, para a pessoa consumir mais, tal, vai para 150, até 100 dá para fazer, não tem problema. E a cozinha, né? A cozinha a gente tem que se preocupar com o local, dar 500 lux lá nas bancadas, nas pias e tal. Mas cozinha é um negócio bem complicado de fazer. Por quê? Ó, geralmente você tem esse forro aqui. Procure fazer aquele forro de 625 por 625, fica mais fácil de encaixar, porque é um problema essas coifas. Às vezes vem um projeto e não tem o projeto da cozinha, desses equipamentos de cozinha. Você precisa compatibilizar, porque essas coifas são enormes. E às vezes eles querem pôr o máximo para o salão. A cozinha quer sempre reduzir o máximo possível. Então são ambientes pequenos. Deixa eu tirar esse laser aqui com o café. São ambientes pequenos e com muitos equipamentos. Então você tem que fazer uma ginástica para colocar em cima. Não é atrás da pessoa para a pessoa produzir uma sombra para a bancada. É em cima das bancadas. Muitas das vezes você vai ter esse negócio aqui, essa coifa, mas ela já tem iluminação aqui dentro. Então tudo bem, você põe no corredor. Mas procure colocar em cima da bancada. Vai marcar a parede aqui. Não tem problema nenhum. É uma cozinha, você tem que garantir o nível de luz na bancada. Se vai fazer as ogivas na parede, tranquilo. Em termos de luminária, tem que ser uma luminária com fechamento, com um acrílico, com difusor para higienização. Precisa ser blindada? Não precisa. Porém, tem algumas redes que pedem por uma questão para não entrar bichinho também, de manutenção. Então, eu não entendo exatamente do processo de higienização de cozinha, mas se você colocar uma luminária blindada com IPM65, você pode jogar um jato de água com uma mangueira e fazer a higienização. Então, talvez facilite um processo, se você puder colocar, legal. Mas, por exemplo, se é um forro modular, logicamente, você não vai poder jogar uma mangueira num forro mineral, você vai estragar o forro. Então, não tem sentido você colocar a luminária blindada se o forro não é. E, se for um forro de PVC, tudo bem. E existem luminárias caríssimas, de aço inox, blindadas e tal, que aí são mais para centro cirúrgico, aplicações específicas, não é necessário, né? Agora, quando a gente fala da câmara, põe em IP65, porque realmente tem umidade. Na verdade, quando os fornecedores já têm a solução de luminária, mas se você precisar colocar, é só colocar uma luminária blindada de LED. Hoje você tem essas barras, já IP65, que tem preço, acho que tá tudo tranquilo. Espero poder ter ajudado. Ficou alguma dúvida? Deixa uma mensagenzinha aqui que eu respondo. E aquelas coisinhas de YouTube, gente. Dá um joinha para me ajudar. Clica no sininho aqui, clica na lâmpadazinha que fica aqui para se inscrever no canal. Clica no sininho para receber notificação, que agora eu voltei, toda semana eu estou postando o curso de iluminação. Deixa o joinha para me ajudar, se inscreve lá no www.ilunato.com.br. Lá no site tem curso de iluminação. Entrou lá, deixa teu e-mail que a gente vai te enviar as notificações toda vez que eu posto o curso. Muito obrigado de verdade. Tchau, tchau.